Liberalismo. Vamos começar com o liberalismo. Surgido no século XIX, esta corrente busca reinterpretar a Bíblia à luz da razão e da ciência moderna. O liberalismo enfatiza a moralidade e a ética acima dos dogmas tradicionais. Por exemplo, muitos teólogos liberais rejeitam milagres literais e a divindade de Jesus, focando em seus ensinamentos éticos. Uma curiosidade é que essa abordagem influenciou profundamente movimentos sociais como o abolicionismo e os direitos civis. O arianismo. Esse arianismo não é aquela doutrina feita pelo carinha de bigode na Alemanha. Esse arianismo da teologia foi uma das primeiras grandes heresias. Surgindo no século IV com Ário de Alexandria, ele afirmava que Jesus era uma criatura criada por Deus Pai, e, portanto, não coeterno nem substancial com ele. Isso gerou enorme controvérsia e levou ao primeiro concílio de Nicéia em 325 d.C., onde a doutrina ariana foi condenada. Uma curiosidade é que o credo de Nicéia, que afirmava a substancialidade de Cristo, foi uma resposta direta ao arianismo. Modalismo. O modalismo, também conhecido como sabelianismo, surgiu no século III. Esta heresia ensinava que Deus é uma única pessoa que se manifesta em diferentes modos ou formas, como Pai, Filho e Espírito Santo, mas nunca simultaneamente. Um exemplo seria como o único ator que interpreta diferentes personagens em uma peça. Essa doutrina foi rejeitada porque nega a distinção real entre as três pessoas da Trindade. Parcialismo. O parcialismo é a ideia de que a Trindade é composta de três partes que se juntam para formar um Deus completo, como partes de um quebra-cabeça. Este conceito foi rejeitado porque sugere que cada pessoa da Trindade não é completamente Deus por si mesma. Uma curiosidade é que o parcialismo foi mais um mal-entendido popular do que uma doutrina formalmente defendida. Triteísmo. O triteísmo defende que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três deuses distintos. Esta visão foi considerada herética porque vai contra a crença monoteísta central do cristianismo. Um exemplo de triteísmo foi encontrado em alguns grupos no período medieval que exageravam a distinção entre as três pessoas da Trindade. Apolinarismo. O apolinarismo, proposto por Apolinário de Laodiceia no século IV, afirmava que Jesus tinha um corpo humano, mas uma mente divina em vez de uma mente humana. Isso foi rejeitado porque comprometia a plena humanidade de Cristo. O Concílio de Constantinopla, em 381 d.C., condenou esta doutrina, reafirmando que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Nestorianismo. O nestorianismo, associado a Nestório, patriarca de Constantinopla no século XV, ensinava que Jesus tinha duas naturezas separadas, uma divina e uma humana, quase como duas pessoas distintas. Isso foi visto como uma divisão de Cristo. O Concílio de Éfaso, em 431 d.C., condenou o nestorianismo, afirmando a união de duas naturezas de Cristo em uma única pessoa só. Uma curiosidade é que, apesar da condenação, a Igreja Síria do Oriente continuou com algumas ideias nestorianas. Miafisismo. O miafisismo, defendido por alguns teólogos orientais, ensinava que em Cristo há uma única natureza, uma fusão das naturezas divina e humana. Foi diferente do monofisismo, que negava a humanidade plena de Cristo. Essa doutrina foi central para a Igreja Ortodoxa Oriental. O Concílio de Calcedônia, em 451 d.C., condenou esta visão, reafirmando que Cristo tem duas naturezas, a divina e humana, e uma única pessoa só. Adocionismo. O adocionismo é a crença de que Jesus era um homem comum que foi adotado como filho de Deus em algum momento de sua vida, geralmente em seu batismo. Essa visão reduz a divindade de Cristo e foi considerada herética por negar a preexistência de Jesus como filho de Deus. Uma curiosidade é que essa heresia ressurgiu de tempos em tempos ao longo da história da igreja. Monofisismo. O monofisismo, promovido por Eutíquias do século V, afirmou que Jesus tinha apenas uma natureza divina, negando sua plena humanidade. Isso levou ao Concílio de Calcedônia, que condenou o monofisismo e afirmou que Jesus tem duas naturezas em uma única pessoa só. Uma curiosidade é que o monofisismo influenciou fortemente as igrejas ortodoxas orientais e rejeitaram as conclusões do Concílio de Calcedônia. Pelagianismo. O pelagianismo, originado com Pelágio no século V, negava o pecado original e afirmava que os seres humanos podiam alcançar a salvação através de seus próprios esforços, sem a necessidade da graça divina. Esta heresia foi condenada pelo Concílio de Cartago em 418 d.C. Uma curiosidade é que as ideias de Pelágio geraram uma grande controvérsia com Santo Agostinho, um dos maiores teólogos da igreja. Gnosticismo. O gnosticismo é uma heresia complexa que surgiu nos primeiros séculos do cristianismo. Ele ensina que a salvação vem através do conhecimento secreto, o gnosis, e frequentemente considera o mundo material como maligno. Os gnósticos possuem uma cosmologia elaborada e muitos evangelhos próprios, como o Evangelho de Tomé. Uma curiosidade é que muitos textos gnósticos foram redescobertos em Nag Hammadi, no Egito, em 1945. Subordinacionismo. O subordinacionismo é a crença de que o Filho e o Espírito Santo são subordinados ao Pai em essência e natureza. Isso foi considerado herético porque compromete a plena divindade de Jesus e do Espírito Santo. Uma curiosidade é que elementos dessa heresia aparecem em várias formas ao longo da história, influenciando diferentes movimentos e doutrinas. Evangelho da Prosperidade. O Evangelho da Prosperidade promete riqueza e saúde como sinais de favor divino. Popular em muitas igrejas pentecostais e neopentecostais, essa doutrina ensina que a fé,
Doações financeiras e declarações positivas podem levar a benções materiais. Exemplos incluem líderes como Kenneth Copeland e Joel Osteen. A curiosidade é que essa crença foi criticada por muitos teólogos tradicionais, que a consideram uma distorção da verdadeira evangelho de Cristo. Palavra de fé. Também conhecida como movimento da fé, ensina que as palavras têm poder criativo, ou seja, o que você declara com fé se torna realidade. Kenneth Hagin é um dos principais expoentes dessa doutrina. Críticos argumentam que isso transforma a fé em uma forma de mágica, desviando-se dos ensinamentos bíblicos sobre sofrimento e providência divina. Movimento Novo Apostólico. O Movimento Novo Apostólico acredita na restauração dos apóstolos e profetas na igreja moderna, com autoridade especial para liderar e realizar milagres. Fundado por figuras como Peter Wagner, essa corrente tem crescido globalmente. A curiosidade é que muitos teólogos tradicionais veem isso como uma ameaça à estrutura eclesiástica histórica. Teologia feminista. A teologia feminista busca reinterpretar as escrituras a partir de uma perspectiva de igualdade de gênero, destacando o papel das mulheres na Bíblia. Essa abordagem desafia a visão patriarcal tradicional, propondo uma leitura inclusiva e igualitária. Embora muitas vezes rotuladas como herética por setores conservadores, ela tem sido crucial para o avanço dos direitos das mulheres dentro da igreja. Teologia da libertação. A teologia da libertação surgiu na América Latina nos anos 1960, focando na libertação dos pobres e oprimidos através do evangelho. Uma curiosidade, essa teologia foi duramente criticada e condenada pelo Vaticano, mas também inspirou movimentos sociais significativos. Teologia do processo. A teologia do processo vê Deus como dinâmico e em constante mudança, como interação com o universo. Alfred North Whitehead e Charles Hartshorne são nomes associados a essa visão. Essa teologia propõe um Deus que sofre e cresce com a criação, o que é um conceito revolucionário e controverso. Judaizantes. Os judaizantes insistiam que os cristãos deveriam seguir a lei judaica, incluindo a circuncisão e as leis alimentares. Essa heresia foi combatida pelos apóstolos, especialmente por Paulo, como vemos no Novo Testamento. Marcionismo. Marcião, no século II, ensinava que o Deus do Antigo Testamento era diferente e inferior ao Deus do Novo Testamento, promovendo uma leitura dualista da Bíblia. Ele foi excomungado, mas seu movimento influenciou discussões sobre o cânon bíblico e a natureza de Deus. Unitarismo. O unitarismo nega a trindade, ensinando que Deus é uma única pessoa, não três em uma. Essa visão contrasta com a doutrina tradicional da trindade, que tem sido mantida por várias denominações, incluindo os unitários e os testemunhos de Jeová. Donatismo. O donatismo, originado no século IV, afirmava que os sacramentos ministrados por clérigos que haviam apostado eram inválidos. Esse movimento causou um grande cisma na igreja norte-africana, destacando questões sobre a pureza da igreja e a eficácia dos sacramentos. Montanismo. O montanismo, iniciado por Montano no século II, enfatiza novas revelações e o rigor moral extremo. Eles acreditavam na iminente segunda vinda de Cristo e uma nova era do Espírito Santo. A igreja condenou o movimento, mas ele influenciou o desenvolvimento da escatologia cristã. Docetismo. O docetismo ensinava que Jesus só parecia ser humano, mas não tinha um corpo físico real. Esse ponto de vista foi refutado pelos concílios ecumênicos, que afirmaram a verdadeira encarnação de Cristo. O docetismo influenciou diversas seitas gnósticas, que viam o mundo material como maligno.